noite a todos, sejam muito bem-vindos às Conversas do Coração. Este é o primeiro episódio de uma série que a Fundação Portuguesa de Cardiologia, em conjunto com a Novartis, irá transmitir nas redes sociais oficiais da Fundação, ou seja, no Facebook e no YouTube, para vós. Traremos os melhores especialistas na área para vos falar um pouco, de uma forma simplificada, sobre os temas centrais na saúde cardiovascular e, sobretudo, dar-vos medidas práticas que possam incluir no vosso dia-a-dia para melhorarem a saúde do vosso coração e das pessoas quem mais gostam. Connosco temos hoje o professor Dr. Manuel Carrageta, cardiologista e presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Boa noite, professor. Muito boa noite a todos. Obrigada desde já pela sua presença. E hoje, então, celebramos um dia muito especial, não é verdade? O Dia Mundial do Coração, que é um dia extremamente importante para sensibilizar todos os portugueses para a principal causa de morte, infelizmente, da nossa população, e que são doenças que são perfeitamente evitáveis, podemos considerar como sendo doenças da civilização. Este ano, o Dia Mundial do Coração foi muito dedicado para usar o nosso coração para proteger o planeta, isto porque 25% das mortes cardiovasculares são devidas à poluição atmosférica e às grandes alterações climáticas, quer ao problema do calor, as vagas de calor, as ondas de frio, que vão sobrecarregar particularmente o nosso coração. Quando está muito calor, as artérias dilatam-se e há uma descida da pressão arterial. As pessoas começam a sentir-se sem forças, cansadas, tontas, vão medir a tensão arterial que está muito baixa. E isso obriga o coração a trabalhar mais. O coração, existe um sistema que eles chamam homeostático, que regula de forma harmoniosa todo o nosso organismo. E o coração, quando a pressão está muito baixa, tem que bater mais depressa para assegurar o fluxo aos órgãos mais importantes do nosso organismo, que é o cérebro, o coração e o rim. Ora, tem que fazer um esforço maior. Isso vai cansar o coração. É por isso que, quando existem picos de calor, aumenta a mortalidade. Há dias um especialista internacional achou que morreram mais de 1000 pessoas este ano em Portugal só devido às vagas de calor. No frio é a situação oposta. As pessoas começam a sentir dores de cabeça, vão medir a pressão arterial e verificam que está muito elevada. Isso implica que o coração tem que fazer mais esforço para bombear o sangue e como o sangue vai com muita força, também vai, traumatizar as nossas artérias e os nossos órgãos vitais, o tal cérebro, o coração e o rim. E, portanto, vai danificar a nossa estrutura vascular. E por isso também existe um pico de mortalidade cardiovascular associado a essas grandes baixas da temperatura. Portanto, nós temos que proteger a nossa população, mas também temos que proteger o planeta. Nós estamos a agredir constantemente o planeta. E, portanto, nós temos que fazer pequenos gestos que não são muito complicados, tais como andar mais a pé, andar a pé quando é possível, utilizar transportes que sejam menos poluentes, movidos a eletricidade, utilizar os transportes públicos, de forma a diminuir a tal poluição atmosférica que vai depois alterar as condições climáticas do nosso planeta. Mas, independentemente disso, obviamente que há um aspecto muito importante para as doenças cardiovasculares, que eu já disse são doenças da civilização, que é o problema do estilo de vida. E no estilo de vida temos de salientar a alimentação, e todos sabem que a Fundação Portuguesa de Cardiologia defende a alimentação mediterrânica, chamada dieta mediterrânica, quer dizer, porque é nossa e, sobretudo, porque é aquela que tem mais evidência de ser saudável. Uma alimentação muito rica em legumes, hortaliças, nosso azeite virgem extra,
Aceita-se que se possa beber um copo de vinho tinto à refeição, portanto, de forma diferente do que começam a fazer os nossos jovens hoje, que é não beber durante a semana e beber tudo ao fim de semana, intoxicando-se, no fundo imitando os jovens da Europa do Norte, Europa Central e dos Estados Unidos. Isso faz muito mal à saúde. Comer peixe, enfim, tudo isso faz parte, um pouco de pão, tudo isso faz parte da dieta mediterrânea e é extremamente saudável. Evitar, reduzir, não é evitar completamente, mas reduzir a ingestão de carne vermelha, porque é muito rica em gordura. Não quer dizer que não se possa comer, mas só para ser a dose recomendada de carne vermelha, quando se come, por exemplo, um bife, não deve ultrapassar a superfície da nossa mão, da palma da mão. Portanto, quer dizer, nós exageramos quando comemos carne vermelha, particularmente os homens. E depois, o outro pilar da saúde, do estilo de vida, é a atividade física. A atividade física deve ser diária. Todos sabem que a Fundação recomenda um mínimo, mas que é bastante, de 20 a 30 minutos de marcha em passo rápido, de forma a que sintamos o nosso coração a bater um pouco mais depressa e a ter que respirar um pouco mais fundo. Isso tem um papel importante na prevenção da hipertensão, do infarto de miocárdio, até de alguns cancros, nomeadamente o exercício é muito importante para prevenir o cancro da mama e o cancro do intestino, e outros, o cancro da próstata, etc. Mas estes dois são talvez os mais, em que o exercício tem um papel mais evidente. É claro que o exercício pode não ser só a marcha, sobretudo para as pessoas com mais idade, é importante também fazer um pouco de exercício de resistência, ou seja, de força, para manter a massa muscular. Com a idade, a partir da terceira década, nós começamos a perder progressivamente a massa muscular, mas hoje sabe-se que grande parte dessa perda de massa muscular deve-se à falta de exercício físico, deve-se à vida demasiado sedentária. E, portanto, mas as pessoas mais idosas devem fazer exercícios de força e também de equilíbrio. Nós sabemos que o equilíbrio é fundamental e o problema das quedas, de facto, é dramático. Nas pessoas mais idosas, estão com boa saúde, mas depois têm uma queda que as pode afetar, nomeadamente a altura do colo do fémur, que pode deixá-las numa cadeira de rodas e até as pode matar. E exercício de flexibilidade, quer dizer, 2 vezes por semana, que para manter as articulações mais flexíveis. E depois temos que ter presente os fatores de risco. Apesar de vivermos bem, ter uma boa alimentação, ter atividade física regular, podem surgir os fatores de risco cardiovasculares, a hipertensão arterial, o colesterol elevado, que é muito importante para o infarto de miocárdio, a diabetes e o tabagismo. Isto tudo são um pouco doenças da civilização. A hipertensão está muito ligada ao consumo excessivo de sal, é uma vida muito sedentária, e nós hoje sabemos que é possível controlar a hipertensão arterial praticamente em todas as pessoas, com relativa facilidade, até com a utilização de fármacos bastante baratos. A hipertensão, não esquecer que é a principal causa dos AVCs, e os AVCs é a principal causa de morte da população portuguesa. Portanto, há muito a fazer no controle da hipertensão arterial, que é fácil de diagnosticar, basta medir a pressão arterial. Os aparelhos são baratos, são acessíveis, até podemos ter um aparelho em casa que nos permita periodicamente medir a pressão arterial. Depois temos o colesterol. Nós já sabemos que o colesterol tem uma relação causal, isto é a causa dos infartos de miocárdio, que é a segunda causa de morte mais importante em Portugal. Sobretudo o colesterol mau, chamado colesterol das LDL. Há uma relação direta entre o nível do colesterol, das LDL, e o infarto de miocárdio. Nós sabemos que o colesterol faz falta. Às vezes aparecem umas pessoas e dizem, mas o colesterol faz falta. Claro que o colesterol faz falta. Nós não queremos acabar com o colesterol, nós só queremos pôr o colesterol em níveis normais, tal como que a hipertensão, quando tratamos, não é para acabar com a pressão arterial. Se a pessoa ficar sem pressão arterial, morre. O colesterol faz falta para tratar das hormonas, para a síntese da vitamina D, para a síntese das membranas celulares, etc. Nós queremos normalizar o colesterol. O colesterol em excesso vai-se depositar na parede das artérias, vai formar aquilo que nós chamamos a placa aterosclerótica, que vai entupir as artérias e provocar os infartos de miocárdio. Portanto, nós temos que normalizar o colesterol. Também hoje temos
fármacos extremamente eficientes que permitem controlar esses níveis do colesterol e, deste modo, evitar os infartos de miocárdio, que afetam muitos homens, sobretudo, mesmo homens relativamente novos. As mulheres, em geral, até à menopausa, estão protegidas do infarto de miocárdio, mas a partir da menopausa começam a ter também infartos de miocárdio e a morrer de infarto de miocárdio. E, portanto, são situações que nós devemos controlar e temos meios para isso, além do estilo de vida, também, muitas vezes, temos que recorrer aos fármacos. Depois temos o tabagismo. O tabagismo está muito ligado à obesidade. Normalmente, quando se fala, existe uma epidemia de diabetes. Antes da epidemia de diabetes, há uma epidemia de obesidade. Portanto, nós temos que tentar controlar o peso. Às vezes não é fácil. Nós sabemos que, mas isso é porque come demais, porque não faz exercício físico. É evidente que ter uma dieta, uma alimentação saudável, do qual a dieta mediterrânica é excelente para evitar a obesidade, ter atividade física, mas mesmo assim há pessoas, por razões metabólicas, não é por falta de força, não é por falta de vontade, não é por serem incapazes, é de facto por razões até genéticas e hormonais, quer dizer que são obesas e que não conseguem emagrecer. Para essas hoje também já existem medicamentos, porque no fundo é uma doença, há umas pessoas é estilo de vida, noutras é mesmo uma doença, e para essas nós temos que recorrer a medicamentos que hoje já estão disponíveis. Depois temos o tabagismo. O tabagismo, claro, que é responsável por um grande número de infartos de miocárdio, além dos cancros, e até mata mais pessoas de doenças do coração do que provavelmente cancro. Embora, evidentemente, o cancro do pulmão, que é um cancro bastante letal, 9 em cada 10 casos de cancro, 8 a 9 casos em cada 10 são devidos ao tabagismo. Portanto, realmente temos que ter isso em atenção, e 1/3 dos infartos de miocárdio estão muito relacionados com o tabagismo, sobretudo tabagismo e colesterol elevado. Portanto, nós temos que ter isso presente. Depois há outras epidemias que estão a crescer, a insuficiência cardíaca, que é uma doença com uma grande mortalidade, é uma doença letal, que tem até, eu até diria tinha uma mortalidade superior a muitos cancros, meramente aos cancros mais frequentes, o cancro da próstata no homem, o cancro da mama na mulher, e que hoje, felizmente, nós temos meios terapêuticos extremamente eficazes que vão permitir quase que, não digo curar, mas revertem um pouco a insuficiência cardíaca e as pessoas passam a ter melhor qualidade de vida e mais vida, mais qualidade de vida. Portanto, hoje o progresso da cardiologia é enorme. Nós hoje estamos numa fase muito avançada. Nós sabemos capaz de prever perante cada pessoa qual é o risco que ela tem de vir a ter um infarto de miocárdio. Eu costumo comparar o trabalho dos cardiologistas ou dos meteorologistas. Os meteorologistas fazem a previsão que amanhã vai chover. Há 20% de probabilidade de amanhã chover. Há 50%. Nós também prevemos que a pessoa vai ter um infarto ou vai ter um AVC, uma hipertensão não controlada, tem um colesterol não controlado, tudo isso vai condicionar a tal chuva, entre aspas, não é? Mas nós estamos mais avançados que os meteorologistas. Nós conseguimos evitar que chova. Nós conseguimos, controlando os fatores de risco, nós conseguimos evitar que as pessoas sofram eventos cardiovasculares, evitar, mediamente, a morte súbita. A morte súbita está relacionada com o infarto de miocárdio. É um infarto de miocárdio, o coração para e se não for socorrido imediatamente, com suporte básico de vida e com desfibrilação, a pessoa pode morrer até com um bom estado de saúde, exceto as artérias coronárias, que ficaram, uma delas foi entupida e provocou o infarto de miocárdio. Portanto, já tocou aqui em vários pontos importantes que as pessoas podem, de facto, pôr em, coisas que podem estar atentas no dia a dia e pôr em prática, nomeadamente controlar o peso, controlar o estilo de vida, a alimentação, o exercício, o tabagismo, a quantidade, o teor de gorduras e de produtos animais que incluem na dieta. E eu queria então perguntar, já que o nosso tema, o grande tema é o risco cardiovascular, em que consiste o risco cardiovascular? O que é isto quando falamos de risco cardiovascular? E como é que as pessoas podem saber qual é o seu? Podem terminar, quer dizer, através em função da idade,
A idade também implica, a idade mais avançada implica mais risco, quer dizer, o material está mais gasto, não é? Isto é como um automóvel, os pneus aguentam 40 mil quilómetros, só vão-se gastando, e depois é em função da pressão arterial, quando ela está muito elevada, do colesterol, se está muito elevado. Todos esses fatores são avaliados em conjunto, chamado risco global. Isso é que determina qual é a probabilidade, quando damos risco, é a probabilidade da pessoa poder vir a ter um evento cardiovascular, sendo um evento um acontecimento como um infarto de miocárdio, uma morte súbita ou um AVC. Portanto, isto é que é o risco, são fatores que vão condicionar, favorecer o aparecimento de doença cardiovascular. Muito bem, portanto, cada um de nós pode saber qual é a probabilidade de vir a ter um evento. Existem tabelas que os próprios médicos de família dispõem, são tabelas que foram preparadas pela Sociedade Europeia de Cardiologia e que são adotadas por todos nós e que são superiores, muitas vezes, a sua aplicação ao juízo clínico. O médico faz a sua ideia, faz a sua previsão de uma maneira global, mas às vezes a aplicação dessas escalas é mais rigorosa, é mais precisa, tem mais rigor, prevê melhor o risco dessa pessoa. E depois o trabalho da pessoa, doente ou não, e do médico é desmontar aqueles fatores de risco, ir para a normalidade do colesterol, controlar a pressão arterial, deixar de fumar, ter exercício físico, ajuda a baixar a pressão arterial, ajuda a melhorar o colesterol, nomeadamente aumenta um colesterol que é o colesterol bom da HDL, que também ajuda a limpar um pouco as artérias. Tudo isso em conjunto vai reduzir o risco. Claro que o risco nunca é zero, nem nunca é 100, mas em vez da pessoa ter 80% de probabilidade de ter um infarto de miocárdio dentro de 2 anos, passa a ter 10%, ou digamos, ao menos ainda. Portanto, digamos, hoje a razão porque a cardiologia está muito avançada e porque tem havido uma baixa da morte por infarto de miocárdio e por AVC, deve-se ao controle dos fatores de risco, ao trabalho dos médicos e das pessoas, que está tudo centrado na pessoa, no doente. Como melhoria do estilo de vida, melhoria da alimentação, a tal dieta mediterrânica, menos sal na alimentação. Nós temos um país que tem este defeito, o grande defeito da nossa alimentação mediterrânica é o excesso de sal, que vem do passado. Nós éramos um país que não tínhamos rede de frio e os alimentos eram conservados em salmoura. As pessoas habituaram-se a ter um certo gosto pelo sal. Até aquela expressão é um pãozinho sem sal, quer dizer, o sal parece que estava ali favorecia os alimentos, quando ao fim e ao cabo pode-se considerar, entre aspas, com um bocadinho de exagero, mas de certo modo é um veneno, não é? Portanto, vai provocar doença cardiovascular. Muito bem. Pronto, penso que das pessoas que nos estão a ver, a quem é que aconselharia medir o risco cardiovascular? Ou seja, imagino que das pessoas que nos estão a ver estão-se a questionar se devem ou não querer saber qual é o seu risco e como o podem fazer. Não quer dizer, todas as pessoas devem medir a pressão arterial uma vez. Aos 20 anos, basta uma vez por ano se a pressão estiver normal. Costuma-se recomendar depois aos 30 anos, aconselha-se 2 a 3 vezes ao ano, medir a pressão arterial. E o colesterol. A partir dos 50, quer dizer, deve-se medir anualmente, quer dizer, todos os anos medir o colesterol e medir a pressão arterial, pelo menos uma vez por ano, isto no caso de ter sempre os valores normais. Quando os valores não estão bem, a pessoa deve aconselhar-se com o médico e passar a medir. É bom ter um aparelho de medição arterial em casa, porque é um instrumento que é barato, é fácil de utilizar e as medições feitas em casa têm uma vantagem, não tem o efeito da bata branca. Há muitas pessoas que perante
presença do médico, do centro de saúde, das suas enfermeiras, reagem com subidas da pressão arterial, que não são a sua verdadeira pressão arterial. É uma medida reativa, é um valor reativo. Eles saem do consultório do médico e a pressão arterial normaliza. Para essas pessoas, levar as medições, fazer medições diárias ou semanais da pressão arterial e levar ao médico, isso ajuda a esclarecer se ele tiver a pressão arterial elevada no consultório e for normal em casa, podemos estar perante um caso de hipertensão da bata branca. E a hipertensão da bata branca pode não exigir nenhum tratamento, a pessoa pode não precisar de medicação para a hipertensão arterial, porque se tem a bata branca não será propriamente um hipertenso, embora haja uma tendência para as pessoas que têm hipertensão da bata branca se tornarem mais tarde hipertensas. Muito bem, estou a ver aqui vários comentários das pessoas que nos estão a ver em direto, a agradecer. Penso que focámos nos pontos fundamentais que pretendíamos para esta sessão, portanto, explicar-vos um pouco em que consiste o risco cardiovascular, como cada um de vós pode conhecer o seu e quais as medidas essenciais para pôr em prática no vosso dia-a-dia, de forma a reduzirem o vosso risco cardiovascular e a fortalecerem o vosso coração. Obrigada, professor Carrapeta, pela participação. Muito prazer, obrigado pela sua ajuda. Obrigada. E boa noite a todos. Desejamos a todos vós um feliz Dia Mundial do Coração. Boa noite e até à próxima. Boa noite e obrigado.